As melhores e mais completas especializações em harmonia vocal você encontra aqui em nosso laboratório. Curso de harmonia vocal para iniciantes e intermediários para quem deseja aprender divisão vocal do absoluto zero. Curso de arranjo vocal para intermediários e avançados para capacitar aqueles que desejam trabalhar com harmonia vocal de forma profissional. E um treino de percepção para todos os níveis de cantores que desejam ter um super ouvido. E detalhe, hein? Na conclusão de cada um desses cursos, você terá a possibilidade de ganhar um certificado assinado por mim e pela Faculdade Latino-Americana, que é reconhecida pelo MEC. Para acessar algum desses conteúdos, clique no link da descrição, mas eu sugiro que você clique no link do Combo Lab, pois além de adquirir essa tríade de cursos, vai ganhar mais de 50% de desconto e ainda com acesso vitalício. Clique no link da descrição depois do nosso vídeo, é claro, porém agora você já pode deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho, compartilhar com um amigo e bora pro vídeo porque eu não aguento mais fazer merchan. Passam-se anos, séculos, milênios e todo ano é a mesma coisa. Chegando dezembro, parece que a correria do brasileiro simplesmente triplica. É trabalho acumulado que precisa ser entregue, é mercado cheio de gente, é orçamento pra ceia que tá um pouquinho apertado, é gente que ainda não decidiu pra onde vai viajar, se vai viajar, e é claro, gente que ainda não terminou de ensaiar o vocal pro recital. E agora todo mundo com aquele ímpeto interpela uns aos outros ou até mesmo o espelho dizendo: será que a gente vai conseguir? É claro que as cantatas geralmente contam com outros departamentos, os instrumentistas, os dançarinos, os atores. É um trabalho comunitário, ou seja, todo mundo meio que se precisa para fazer dar certo. Mas vocês sabem, aqui neste canal eu só consigo falar para uma única categoria, né? Os cantantes. E assim, o que eu já vi de recitais ou cantatas de Natal prejudicados pelos cantores. Ok, por um lado, haviam grupos de pessoas que não eram cantoras de fato, que estavam ali ou porque eram voluntárias ou porque queriam fazer parte de ao menos uma atividade musical da igreja. E tá tudo certo. Nestes ambientes comunitários, ninguém precisa ser profissional. A grande questão é que existe uma grande diferença entre o grupo não ter profissionais e o grupo não ter se preparado direito. E não é problema só de desafinação não, tá? Tem problemas de sincronia, tem problemas de incertezas. Onde entra? Que música vai ser agora? O que temos de fazer? E aí vai um detalhe importantíssimo. Nem sempre tem a ver com a quantidade de tempo. Eu ouso dizer que, na maioria das vezes, tem a ver com a falta de preparo de quem conduziu, principalmente. E como boa parte daqui não é profissional, eu decidi trazer uma lista bem básica, assim, de coisas que vão provavelmente salvar a cantata de vocês, se vocês seguirem o passo a passo. Eu começo pela mais óbvia. Por se tratar de uma cantata ou um recital, normalmente trata-se de um repertório relativamente extenso, o que significa que serão de 6 a 7 músicas ou até mais, o que significa que uma por uma precisará ser bem ensaiada. Isso porque eu não tô nem contando com o arranjo, o tempo que o regente vai precisar gastar antes. E aí depois ele ainda vai precisar enviar o kit para cada um ensaiar em casa. E aí finalmente irmos pro primeiro ensaio. Isso, minha gente, leva tempo. Eu conheci uma cantora, o nome dela é Alessandra Carvalho, que é uma cantora de ópera. Impecável, disciplinada, profissionalíssima. Tem precisão, afinação, tem performance incrível. Daí um dia ela me disse o seguinte: eu estou me preparando para um recital, ou para uma récita. Pelo que eu entendi, teriam ali umas 6, 7 músicas, ia ter todo um preparo. Além do mais, teria uma partitura, teria um acompanhamento com um pianista profissional, um duo perfeito. Ou seja, se a gente contratasse os dois agora, eles já entregariam um trabalho excepcional. Mas aí no papo vai, papo vem, eu entendi que aquela récita estava sendo preparada há meses e ainda demoraria mais alguns meses para finalmente chegar o grande dia para ela se apresentar. Ela sempre tirava muitas horas por semana para passar aquela récita. E volto a repetir, uma cantora profissional. Se eu fizer aqui uma soma do quanto eu tô chutando aqui, do tempo que ela já estava preparando quando ela falou e que ela ainda demoraria para entregar, cara,
de 8 meses a 1 ano. É isso mesmo que você ouviu, uma cantora solo que só dependia de um pianista, ou dependendo da forma como ela construísse aquela apresentação, aquela performance, ela até poderia cantar a capela. Ou seja, ela não precisava de muito e ela ainda assim estava gastando muito tempo treinando. Isso é disciplina. Então, se até os profissionais precisam de antecedência, eu não preciso falar o resto, né? No final desse vídeo eu vou estipular um tempo aí que talvez você precise para ensaiar, mas eu já decidi colocar este tópico da antecedência logo no primeiro lugar para que você possa filtrar os próximos tópicos a partir dessa demanda, dessa necessidade, que você precisa de tempo para entregar o melhor. E mesmo com antecedência, já quero engatar a segunda aqui, ó, já pra gente encontrar um equilíbrio também. Ok, se você chegou procurando respostas nesse vídeo, eu estou contando com a probabilidade de você ter um time bem mais simples, amador, no bom sentido da palavra, ok? Não leva pro pessoal. E não um time mais avançado, como normalmente acontece com os adventistas. Tem gente que canta pra tudo quanto é lado, que já fez aula de canto. Eles têm uma cultura mais musical, digamos assim. Então para eles é muito comum fazer cantatas, restas com um pouquinho mais de recursos musicais. Então, se não é o seu caso, aposte em criar arranjos mais simples ou, dependendo do caso, simplesmente replicar os arranjos da música original. Assim você e todo mundo poupa muito mais tempo. Nessas horas a galera do Percep Lab já tá, ó, na frente, porque eles simplesmente ficam treinando percepção harmônica, aí eles pegam a música original, ficam tirando ali os arranjos de ouvido, ok, faz o kit, já leva pra galera da igreja e eu nem preciso falar sobre tons adequados, né? A gente já falou em alguns vídeos atrás que quando tiver agudo demais ou grave demais precisa ser ajustado. Porém, eu quero falar de uma questão um pouco mais profunda acerca de repertório. Tem sido muito comum nos últimos anos as igrejas optarem por um repertório personalizado, pegando músicas de vários artistas diferentes, né? Que nem sempre tem a ver com o Natal, mas no conjunto ali da obra, no contexto, elas fazem sentido, porque elas podem falar sobre vida, sobre o nascimento, ou até mesmo sobre a história de Jesus, né? Nascimento, vida, morte, né? A crucificação, aí a ressurreição. Aliás, esse vídeo também serve pra galera que vai fazer cantata de Páscoa, hein? Mas enfim, às vezes contando até uma história sobre um personagem, um contexto natalino, ou até uma outra história mais introspectiva. Mas o fato é que, até nesse momento, é importante ser criativo. Escolher músicas também é uma arte. Como eu falei, é contar uma história. E nesse contexto é importante que as músicas contem o começo, o meio e o fim. Muitas vezes existe até um roteirista, né, que tá trabalhando ali com teatro, e aí ele consegue até mesmo por si próprio separar quais serão as músicas que devem ser ensaiadas, aí ele repassa pro regente, aquela coisa. Mas várias vezes eu vi a situação de escreveram a peça, tudo bonitinho, e agora eu vou passar pro regente para ele escolher as músicas que fazem sentido dentro da minha história. E o que eu já vi de gente errando, meu Deus do céu. Eu nem preciso falar que é importante você ler o roteiro, né? Você lê a história, você vai tirar, sei lá,
2, 3 horas ali para você meditar, né? Oh, aleluia! E com base na história, você escolhe músicas que façam sentido dentro de cada ponto do roteiro. Ah, mas tem uma música que a estrofe e o refrão cabem certinho, mas tem um trecho ali que... cara, ele desvia da história, o que eu faço? Olha, eu sei que eu não sou da igreja, mas eu já fui, por isso eu tenho umas noções aí. Então eu posso falar com um pouquinho de propriedade, tá? Eu sei que liturgicamente, a dinâmica dos cultos, das celebrações, das missas tem um roteiro bem específico. No entanto, pense que a cantata será uma liturgia atípica, cuja ação mais importante é a obra que está sendo mostrada ali, que está ali contando uma história. Por isso, você tem toda a liberdade para fazer coisas atípicas também. Um exemplo? Fazer alterações funcionais nas canções. Não se preocupe em cantar a música inteira. Se um trecho X quebra a narrativa, corta ele. Se esse trecho X for bonito demais, meu Deus do céu, mas a letra não tem nada a ver, eu acho que você tem uma liberdade criativa e poética para alterar aquele texto. Ah, mas as pessoas vão estranhar. Pode ser, mas se você souber contar a história, elas vão entender a alteração. Por isso que é tão importante saber montar um repertório e também saber contar uma história que tenha começo, meio e fim. Me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. The first Noel, voltando um pouco pro que a gente falou no primeiro tópico, se for possível, é claro, mas é importante lembrar que na maioria das vezes a galera não trabalha com música, então além de não estarem tão habituados com esse negócio de tirar de ouvido e tudo mais, tem que fazer o Perceplab, tá? Essas pessoas trabalham, essas pessoas têm vida. Então se você preparar um kit de voz para cada naipe, para ouvirem ao menos meia hora por dia, do jeito que eu falo pra galera fazendo o Perceplab, nos trajetos até o trabalho, até o mercado, até a academia, funciona. Enfim, os trajetos do cotidiano. Se eles fizerem isso, certamente chegarão no ensaio sabendo o que precisam saber. Falei errado, mas faz sentido também. Mas sabendo o que precisam fazer. E aí, meu querido, minha querida, vocês só se preocupam em refinar o vocal, sem se preocupar em passar voz ali, ó, ensinando, ó, a voz é assim, viu? Ah, tá errado, pô, faz de novo. Cara, não. Não. A gente precisa otimizar o tempo. Okay? On 3. 1, 2, 3. Okay. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Essa é muito boa e, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe que isso é legal. Se possível, num segundo momento, depois de todos já terem meio que passado todo mundo junto ali num primeiro momento, num primeiro ensaio, se possível, realize ensaios separados com cada naipe. É sério, acredite, isso é muito funcional. Além de você trabalhar aquele negócio de timbragem que a gente falou umas dicas atrás, deixando o vocal redondinho, equalizadinho, tudo bonitinho, você ainda vai se certificar se todos decoraram a voz individual e coletivamente. Por exemplo, Dó com os baixos. A. Vem gorda, vem gorda. Vamos acrescentar a oitava. Depois de todos terem ensaiado, vamos para a parte de microfonação, que já está indo ali para as últimas fases de ensaios, que é bom a gente já fazer uma certa emulação de como vai funcionar ali na hora. Se a tua proposta for de ter um sonzão de coro grande, não tem muito segredo. Posicione 2 ou 3 microfones por naipe, ou seja, separe 2 ou 3 grupos e os deixe em volta desse microfone, mas sempre deixando os cantores mais avançados no centro do microfone para pegar mais a voz dele. Eu sei que às vezes isso pode acabar mexendo com a cabeça da galera. Ah, nossa, que aparecido, não? Ah, nossa, o favoritinho do regente, ui.
Primeiro, rapaziada, assim, ó, eu tenho 30 anos. Quando eu era da igreja, eu tinha 12, 13 anos ali quando eu cantei na minha última cantata. E assim, eu já achava isso um absurdo. E olha que eu demorei muito pra amadurecer em um monte de área da minha vida. Mas isso eu já achava um absurdo. Agora, eu imagino que o grupo com o qual você tá trabalhando tenha pessoas adultas, né? Então assim, eu não gostei que o fulano ficou ali no meio, que não sei o quê. Eu sei que vocês têm um jeito de delegar as coisas dentro da igreja, eu não quero interferir. Quem sou eu pra interferir? Mas na moral, em nome da qualidade, você quer fazer uma coisa boa? Nesse momento, de maneira fria, tá? Coloque a arte acima das pessoas. Pessoas são muito importantes e são por elas que a gente faz arte, eu sei. Mas isso é questão de terapia, não é uma questão de regência. Então, só faça o que é melhor pra arte. Mas voltando pra microfonação, dependendo do caso, se vocês tiverem condições de investir, tem aqueles microfones, eu acho que é shotgun. Eles têm uma captação com mais amplitude, eles pegam mais gente ali, pode ser uma boa alternativa para você deixar o som do vocal ainda maior. Eu já vi e dependendo do microfone, da qualidade, funciona bem. Tem uma outra opção que volta novamente na questão da gestão de pessoas. Mas ok, você já sabe o que deve fazer. A outra opção é você, além do coral, separar um backing vocal para servir como voz guia ali, né? Você pega os melhores cantores, os que estão mais preparados, e aí você coloca eles no backing vocal, e aí você faz mais ou menos aquela vibe que o Kirk fez no Rebirth. Se a cantata não for com playback, ou com piano, ou a capela, a cantata não será feita só com voz. Tem banda, às vezes dança, às vezes teatro. E, para que tudo dê certo, é importante que todo mundo já esteja bem ensaiado dentro de cada setor, antes de finalmente se juntar com os outros setores, cada macaco no seu galho. Por isso que eu geralmente sugiro esses ensaios gerais para o último mês. Se não puder ser o mês inteiro, além daquele ensaio que sempre rola 1 ou 2 dias antes, faça pelo menos 2 semanas antes da apresentação. Mas é importante que façam, e não só uma vez, pelo amor de Deus. Quando você está ensaiando só com o seu grupo ali, a sonoridade, a dinâmica, a forma como o som reverbera ali é completamente diferente da forma como vai reverberar com a banda. Então assim, vocês vão estar bem redondinhos, e aí quando vocês forem ensaiar com o restante da galera, nesse momento vai ser uma nova adaptação. Então às vezes você vai precisar fazer uns ajustes vocais, em momentos que você estava esperando uma dinâmica mais assim, você vai ter que agora mudar para o assado. Então esses ajustes normalmente acontecem e você precisa estar pronto. Por isso, se puderem, 1 mês antes. Se não puderem, pelo menos 2 semanas antes. Ou seja, diante de tudo isso, se fosse para eu dar uma sugestão, comecem pelo menos 6 meses antes. A partir de julho, meu chapa, é contagem regressiva. Mas ok, se não for possível, para sermos menos emergentes assim, no máximo 4 meses antes. Se lembrando sempre que, se não dá tempo para fazer todas as músicas, crie um repertório menor. Conte uma história mais curta, não tem o menor problema. O problema mesmo é fazer as pessoas criarem uma expectativa grande, mas na hora ficar uma Em outras palavras, não façam como o Corinthians. Um beijo na laringe, Feliz Natal, Feliz Páscoa, porque eu acho que a galera vai assistir esse vídeo mais quando estiver chegando essas épocas. Mas também, Feliz Dia das Mães, das crianças, do amigo, que deve ter, sei lá, 72 vezes por ano.